Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à nossa aula de número 2 da disciplina de Religião e Mídia, da nossa graduação em Teologia EAD da FABAD. Eu sou o professor Victor Breno e nesse instante nós vamos falar sobre o tema a mediatização da religião. Vamos discutir aí a respeito dos processos históricos das relações entre mídia e religião na atualidade. Só para lembrar para você, nós já falamos isso na apresentação dessa disciplina, nós trabalharemos aqui nesse encontro 3 temas principais. Primeiramente, nós falaremos sobre o processo de mediatização da religião. Em segundo lugar, discutiremos sobre as origens históricas das relações entre mídia e religião. E fecharemos aí o nosso encontro conversando, refletindo sobre a ascensão da religiosidade midiática. A título de introdução, já no primeiro ponto, o processo de mediatização da religião, eu quero dar continuidade a você, algo que nós iniciamos na aula anterior, na aula de número 1, afirmando que portanto, agora nós falaremos desse fenômeno mais amplo daquilo que as ciências sociais, os estudos culturais chamam de mediatização religiosa. Para falarmos sobre essa relação, sobre esse tema, é importante que nós recorramos a uma discussão teórica sobre o assunto. E um dos autores que podem nos ajudar bastante a entender a respeito disso é o cientista social brasileiro Luiz Mauro Sá Martino, que nos oferece, portanto, uma visão geral a respeito desse tema. De acordo com o autor, atualmente, a experiência religiosa se transforma no contexto das mídias digitais. E como exemplos, poderíamos falar dos aplicativos religiosos para smartphone, dos tablets, que permitem entre outras coisas, ao fiel, ao crente, localizar, por exemplo, rapidamente os seus versículos preferidos, destacar em cores aqueles que mais lhe interessam, armazená-los conforme suas preferências pessoais, podendo inclusive lê-los onde, quando e como desejar. Talvez certamente você tenha também aí no seu celular um aplicativo da Bíblia e saiba justamente aquilo que o autor está falando. Quando a gente dá uma rápida olhada na programação da TV, seja na aberta ou por assinatura, uma pesquisa em qualquer mecanismo de busca de internet ou alguns minutos em qualquer uma das redes sociais das mídias digitais, elas vão nos revelar a presença constante de programas e conteúdos religiosos que muitas das vezes utilizam uma linguagem claramente influenciada pela mídia secular. Na TV, no rádio, na internet, você certamente também sabe do que nós estamos falando. A vivência de uma experiência religiosa mediada pelo universo da mídia parece ser o foco desse processo de mediatização da religião. De maneira inicial, mediatização pode ser tranquilamente definida como a interação entre o ambiente midiático e os processos sociais, isso de uma forma mais ampla. A mediatização é uma característica de diversas igrejas e grupos religiosos, nos quais práticas e formas de vivência da religião são modificadas e repensadas no contexto de uma sociedade onde muitas atividades cotidianas, desde os relacionamentos familiares até as questões profissionais, acontecem tanto no ambiente digital quanto também fora deles. A mediatização, em outras palavras, pode ser compreendida como esse processo de integração das mídias nos processos sociais, resultando modificação de práticas e significados, entre aspas, mediados, ou seja, aqueles que acontecem dentro da mídia. O uso de meios de comunicação por uma instituição religiosa para transmitir uma mensagem, sem que haja alteração nas suas práticas para isso, não caracteriza necessariamente uma mediatização, mas sim uma mediação, como nos diz o professor Martino. A mediatização, tal como nós estamos falando aqui, começa quando as mídias se tornam parte da atividade, tanto individual quanto institucional. Quando os processos sociais assumem novas configurações, adquirindo diferentes formas e características, aí sim é possível falarmos então em termos de mediatização. Quando tanto as práticas de produção quanto de disseminação das mensagens religiosas são organizadas dentro da própria instituição religiosa, de acordo com uma lógica relacionada ao ambiente midiático, pode-se aí sim falar de uma mediatização da denominação religiosa. A adaptação institucional, as dinâmicas de produção midiática, bem como dos fiéis, suas práticas, a esse ambiente midiático, pode ser vista como um sinal mais claro desse processo de mediatização do campo religioso. Por exemplo, quando as cerimônias religiosas, mesmo aquelas que não são transmitidas pela mídia, utilizam as linguagens da mídia. Então, quando você está ali, por exemplo, de repente, num culto, de uma celebração, e mesmo que aquela celebração não seja transmitida, os elementos que constituem, quem sabe, por vezes, o louvor, a pregação, o modo de conduzir o culto, já estão alinhados com essa perspectiva que está muito afinada à comunicação própria das chamadas redes digitais. Partindo agora para uma definição mais específica no campo religioso, nós podemos afirmar que a mediatização da religião pode ser compreendida como a integração das características dos meios de comunicação com sua linguagem, com seus códigos, também suas limitações e suas possibilidades de construção de mensagens nas práticas, formações e instituições religiosas. A mediatização não é uma relação momentânea ou acidental, mas um processo no qual tanto a mídia quanto a religião se conectam em práticas e ações compartilhados. Agora nós vamos para o segundo ponto da nossa aula, onde vamos voltar um pouco na história e entendermos um pouco mais a respeito das origens das relações entre mídia e religião. E para entendermos essas relações, eu quero aqui também me valer do trabalho do professor Luiz Mauro de Sá, aqui no seu livro Mídia, Religião e Sociedade, sobretudo na segunda parte do seu primeiro capítulo, vai nos oferecer um histórico desse processo em âmbito global e particularmente no caso brasileiro.
De acordo com o professor Martino, as primeiras tentativas de utilizar as mídias para a transmissão de mensagens religiosas aconteceram lá na primeira metade do século XX, quando um padre católico chamado James Cowling estreou, nos anos de 1930, um programa de rádio religioso lá nos Estados Unidos. Na mesma época, a BBC de Londres, na Inglaterra, começou a transmitir pelos rádios as orações matinais anglicanas, uma igreja protestante, diretamente da abadia de Westminster, em Londres. E aos domingos, a missa completa, um exemplo de mediação da religião. A utilização da mídia ainda era mais vista como um tipo de acessório do que como uma nova forma de linguagem. As relações, portanto, entre mídia e religião, de fato, só começaram a se transformar de maneira mais efetiva a partir dos anos de 1940, quando os sacerdotes católicos e protestantes passaram a utilizar os meios de comunicação eletrônico, na época o cinema, o rádio, a imprensa, para divulgar as suas mensagens religiosas, adaptando-as a características de cada meio. Ao longo do século XX, entre os exemplos mais significativos, destacam o bispo católico Fulton Sheen e o pastor protestante, que acredito que todos nós conhecemos, Billy Graham. Eles provavelmente foram os primeiros a ajustar o meio e a mensagem, empregando a linguagem da televisão, como a edição de imagens, variação de enquadramentos, por exemplo, entre outras coisas. Os seus programas não eram mais cerimônias religiosas firmadas, mas criadas especialmente para atender às especificidades da TV. A geração seguinte de televangelistas, como Jim Swaggart, aqui no Brasil poderíamos mencionar, por exemplo, o pastor Caio Fábio, Silas Malafaia, podem ser consideradas as primeiras gerações de teleevangelistas ou da presença de lideranças evangélicas realmente mediatizadas. No contexto brasileiro, o processo de mediatização da religião se intensifica na chamada segunda onda do protestantismo. A segunda onda, ou o protestantismo pentecostal, teria começado com o surgimento de igrejas como a Igreja Deus e Amor, o Brasil para Cristo e outras fundadas a partir da década de 50 e 60, nas quais era possível identificar mais claramente a influência norte-americana. É claro que, desde a chamada primeira onda do pentecostalismo, em 1910 com a Congregação Cristã e em 1911 com as Assembleias de Deus no Brasil, nós temos ali alguns elementos de mídia, como a questão dos jornais, das revistas de Escola Bíblica Dominical, entre outros elementos. Mas quando nós falamos de mídias eletrônicas, rádio, TV, por exemplo, os pioneiros, de fato, foram as igrejas pentecostais de segunda geração. A chamada terceira onda do pentecostalismo, por sua vez, reúne as chamadas denominações neopentecostais, que surgiram no final da década de 70 e se renovaram ao longo de 40 anos seguintes, como as igrejas Universal do Reino de Deus, Igreja da Graça, Renascer em Cristo, Bola de Neve Church, a Igreja Mundial do Poder de Deus, entre tantas e tantas outras igrejas. Nos anos de 60 e 70, portanto, na segunda onda, houve uma consolidação definitiva da pregação no rádio e uma expansão quase ilimitada na televisão. A internet e as mídias digitais só começaram a aparecer nesse cenário a partir do ano de 1995. Contudo, a direção era clara. O processo de mediatização exigia uma reestruturação nas organizações religiosas para incluir uma preocupação com o uso institucional dos meios de comunicação, o que representava uma mudança em relação a qualquer forma anterior de proselitismo. Dessa forma, um dos marcos principais da mediatização das instituições religiosas no Brasil ocorre a partir dos anos 80, quando as igrejas evangélicas neopentecostais passam a utilizar todos os recursos de mídia disponíveis, como foi no caso na época da Igreja Internacional da Graça, da Igreja Universal do Reino de Deus. No caso dessa última, a mediatização foi, desde o início, um dos aspectos centrais dessa denominação, com a presença constante de elementos fortemente midiáticos em diversos aspectos de suas práticas. O modelo de religião mediatizada, que surgiu nos ambientes digitais, se refletiu em outras igrejas evangélicas fundadas nos anos 90, que abraçaram de forma inédita a linguagem midiática em suas atividades, como a Igreja Renascer e também a Bola de Neve Church. Mas aí também poderíamos colocar aqui as igrejas pentecostais de gerações anteriores, como por exemplo a Assembleia de Deus, que também desde a década de 50, 60, tem também a sua inserção na rádio e ao final aí dos anos 80, 90, também uma inserção na TV. Na metade dos anos 2000, já pertinho da gente, outros líderes religiosos começaram a ocupar espaço nos meios de comunicação com uma abordagem semelhante, adotando práticas midiáticas, utilizando linguagem próxima à figura da mídia, como cantores, atores e apresentadores de televisão. Tanto o padre Marcelo Rossi quanto o Fábio de Mello rapidamente conquistaram grande visibilidade nas mídias, não apenas católica, mas também nas emissoras seculares, como a Rede Globo, sem vínculos religiosos diretos. Além da participação em programas de televisão sem caráter religioso, e a gente poderia mencionar aqui os vários artistas e cantores evangélicos também, vale ressaltar a produção e o lançamento contínuo, naquela época, de CDs, DVDs, áudios, livros de oração, de autoajuda. A mediatização da religião não só trouxe mudanças para as dinâmicas do campo religioso, como também parece ter alterado, ainda que parcialmente, algumas práticas dentro do próprio campo religioso. E agora nós chegamos ao terceiro e último ponto da nossa aula, onde nós falaremos sobre a ascensão da religiosidade midiática. É impossível nós pensarmos
a chamada pós-modernidade ou a cultura contemporânea, sem considerar o impacto midiático sobre o ser humano em todas as suas dimensões. No dia a dia, cada vez mais a comunicação se estabelece de forma multifacetada e a mídia se presentifica, promovendo relações, rompendo fronteiras, abrindo caminhos e tornando o mundo cada vez menor, reduzindo distâncias outrora longínquas. Conceber a existência no século XXI em que nós estamos vivendo sem os recursos midiáticos é praticamente inimaginável. E fato é que a tecnologia e a revolução digital dominaram as mentes e corações dos menores até os mais velhos. Trata-se de uma revolução, uma profunda transformação que dominou, portanto, os seres humanos, tornando-se um caminho praticamente sem volta. Essa revolução midiática atingiu todos os setores, todas as camadas e todas as esferas sociais, da política, a economia, a cultura, a saúde e, ao nosso propósito, a religião, né? Essa última religião, foco dessa disciplina, encontrou uma poderosa maneira de fomento da crença, dos cultos, dos rituais, a fim de arrebanhar pessoas para si. A tecnologia colocou-se a serviço da religião e numa crescente percebe-se que diversas religiões utilizam-se, por exemplo, do rádio, da televisão, da internet e de outros recursos que as mídias se fazem notórias e atrativas. Nesse bojo, todas as formas de captação de pessoas são utilizadas. Há um verdadeiro tipo de planejamento, inclusive usando marketing pesado, para que a mensagem transmitida, de fato, consiga penetrar no coração dos ouvintes com o intuito de que sejam convencidos da verdade que está sendo pregada. Citando um autor chamado Barros, ele diz as seguintes palavras que são muito interessantes para nós. A partir do desenvolvimento das tecnologias de informação e de comunicação, sobretudo a TV e a internet, observou-se o crescimento do fenômeno da utilização dos veículos de comunicação e demais plataformas de mídia para exposição das crenças e rituais religiosos como forma de captar e fidelizar telespectadores através de hábitos normais e cotidianos como assistir TV ou conectar-se à internet. A mídia, como um poderoso e vantajoso recurso social, foi abraçada pela religião e na contemporaneidade não se concebe a desconexão entre elas. É interessante observar, por exemplo, que as igrejas evangélicas sempre acolheram com bons olhos as mídias, como nos diz o professor Cunha, ou seja, mesmo que tenha havido no passado histórico denominacional de algumas das nossas igrejas, um certo tipo de aversão a esses instrumentos midiáticos, muitas das vezes até os designando como diabólicos, quando as suas manifestações iniciais naturalmente foram colocadas, na atualidade essa realidade mudou, porque as novas lideranças, as novas igrejas têm uma mentalidade muito mais ampla e larga com relação ao uso dessas tecnologias de informação e de comunicação. Diante de grande resistência e do bular de regras, por assim dizer, praticado por muitos cristãos à época, haja visto que não foram poucos que adquiriram, por exemplo, aquilo que era chamado no passado de a caixa do diabo, o instrumento do diabo, que era a TV, e colocavam essas TVs nas suas casas escondidas. Se as emissoras de TV estão repletas de programas evangelísticos com pregadores, essa ideia pode ser reverberada também com o advento da internet. A internet potencializou ainda mais aquilo que a TV tinha sido na segunda metade do século XX. Tamanha resistência, tanto a rádio no primeiro momento, depois a TV em sequência e, por fim, a internet, cedeu lugar à utilização em ampla escala de cada um desses recursos. Como já for observado, os cultos são transmitidos pela web em tempo real, através de links em sites e perfis, por exemplo, em páginas como o Facebook, YouTube, entre outros. Para colocar aqui mais uma citação, agora a doutora Patriota, ela diz algo também muito interessante a propósito da nossa discussão. Na contemporaneidade, a comunicação religiosa assumiu novos contornos com a utilização dos meios de comunicação massiva. Hoje, as igrejas encontram-se irremediavelmente submersas numa parafernália de símbolos e apelos midiáticos e mergulhadas na aberta permissão para a existência de uma nova, por vezes incômoda, pluralidade religiosa. No âmbito virtual, essa pluralidade se torna ainda maior, como discutiremos em próximas aulas. Assim, a comunicação nos mass medias passa a ser adotada nas diversas denominações religiosas com muita facilidade e normalmente é vista como um instrumento eficaz no competitivo mercado religioso. E para concluir, por isso, deparamos-nos com inúmeras igrejas em constante busca por amplos terrenos midiáticos. Trata-se inclusive de uma estratégia para garantir existência social através da visibilidade projetada principalmente pela televisão. Quem tem canal na TV, quem tem programa na TV ou quem tem grandes seguidores, portanto, representa um grande capital simbólico e religioso na sociedade. Diante do exposto, urge atentar que mídia e religião aliançaram-se com propósitos bem definidos. A televisão continua sendo o grande veículo disseminador da religião, com suas mensagens de evangelização que intencionam arrebanhar pessoas, convencendo-as a vir à fé. Ao mesmo tempo, a internet, a mídia, hoje como um todo, blogs, canais do YouTube, perfis de redes sociais, Instagram, Facebook, dentre outros, são ferramentas amplamente utilizadas na propagação
da proposta oferecida por cada segmento religioso. Até mesmo os órgãos religiosos mais conservadores, que tinham aí objeções e dificuldades de se abrir por vezes com relação a essas mídias, cada vez mais aderem a todo o movimento midiático como forma de inserção a esta nova realidade, como estratégia para apresentar, firmar, fortalecer e às vezes até combater as suas bandeiras institucionais. E aqui nós encerramos a nossa aula de número 2, destacando, portanto, todo esse processo de um ponto de vista teórico e histórico a respeito da mediatização religiosa. Como sempre eu falo nas nossas aulas, aproveite aqui para, quem sabe, assistir novamente essa aula, estude e leia o seu guia didático, faça suas atividades, caso você tenha alguma dúvida ou questão, nos procure, e bons estudos a respeito dessa temática. Na próxima aula, nós estaremos entrando num módulo mais propriamente teológico e vamos discutir a respeito da teologia da comunicação a partir das Escrituras Sagradas. Bons estudos para você!